Eu leio o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12. Você pode ler comigo. Antigamente era natural, você já imaginava as pessoas tentando acompanhar, agora não. Mas pelo menos você pode me ouvir enquanto eu leio. Paulo diz, depois de exortar as pessoas a se entregarem a Cristo por amor, por causa da misericórdia, por causa do desejo de se converter à imagem de Deus, que é Cristo Jesus. A imagem de Deus no homem é Cristo Jesus, homem, o Filho do homem. Convertam-se a Ele, sejam como Ele. A nova humanidade só pode vir dele. Isso é que é um culto racional, servi-lo com essa consciência e entregarem-se à vida com a sutileza dessa percepção e com perseverança, sem desistir jamais. É só daí, da proliferação de pessoas com essa consciência, é que pode haver algum tipo de sociedade humana razoável. E Paulo diz, em se tratando também daqueles que dizem que são povo consciente da graça de Deus em suas vidas e que se chamam a congregação, a igreja, a reunião, em se tratando desses, mais profundas precisam ser essas raízes. Então, ele diz, no verso 9 do capítulo 12, o amor seja sem hipocrisia. Parece óbvio, mas não é, né? Porque nós somos tão ruins, tão maus, e cada dia ficamos piores, que até o nosso amor é hipócrita. Eu vejo muito amor hipócrita. E eu sei que a pessoa está amando, mas ela está como sapo na panela. Ela não percebeu que ela foi sendo fervida, cozinhada na hipocrisia. E conquanto o coração dela tenha boas intenções, mas ela teve a mente alterada, teve a cultura essencialmente mudada. A ilusão é que essa pessoa mantém-se boa de trato. Então ela se enxerga como sendo alguém que ama. Ela só não percebeu que ela mente, ela engana, ela diz que é para não magoar os outros, mas ela inventa histórias, e aí vai, você sabe como é que é. É por ódio? Honestamente não, é porque o verdadeiro amor já não é conhecido, o significado de amor, de verdade, de luz como sendo equivalentes. Perdeu-se, se é que um dia ficou nítido assim, para alguns. E o que a gente tem é uma crescente doença do engano, onde amor não é mais verdade, justiça e luz. Amor é o que a gente faz conforme o capricho nos induz, desde que a gente o faça com aquela vontade e desejo de não magoar alguém. Tem gente que é especialista em amar mentindo. Você sabe disso. O amor seja sem hipocrisia. Aí, ferrou. Como diz o meu mano Chico. Aí, ferrou. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Acabou com a gente. Que a maioria não detesta mais o mal. Foi-se o tempo em que os cristãos detestavam o mal. Hoje depende de quem esteja fazendo. Se o cara estiver do meu lado, o mal que ele faz não é mal, a mentira que ele espalha não é fake news, a hipocrisia que ele pratica é apenas uma estratégia de astuta sobrevivência. E é assim, porque nós não detestamos mais o mal indistinta e indiscriminadamente. A gente escolheu partidos, grupos, tribos,
pertencimentos fanáticos, torcidas sociais organizadas ou econômicas. E aí exercemos o poder predatório que conseguimos e enfrentamos o outro e acusamos o outro daquilo que praticamos com muito mais gravidade por uma simples razão. Nós não detestamos mais o mal. Nós não o detestamos mais em nós mesmos. Quando você para de detestar o mal em você próprio, o seu olhar se corrompe para qualquer que seja o significado da demanda de Jesus e do Evangelho, para que você tenha uma postura sim, sim e não, não na existência. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, sem largar. Eu sou do bem, me apego, me agarro, não me solto, não negocio o bem de maneira alguma. Aí eu começo essa leitura já com aquela triste certeza de que nós não somos, de fato, discípulos de Jesus. A maioria de nós deixou de ser sem sentir, com a mente e com boa mente muitas vezes acha que é, mas na prática as essências do Evangelho foram dissolvidas e misturadas, mesmo nas melhores pessoas. Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Faz muito tempo que eu não encontro isso entre cristãos. Eu tenho encontrado isso até como há 15 dias atrás, na casa do meu amigo Issa, lá na Palestina, quando eu e minha mulher fomos tratados como numa verdadeira igreja, com um amor como a gente não tem recebido em muitos lugares. E olha que nós somos muito amados, graças a Deus. Mas foi um amor primitivo, de cordialidade fraterna, preferindo-vos em honra uns aos outros, dando o melhor lugar, a melhor posição para o outro. Isso aí acabou, né? Dizendo, esse lugar aí é melhor para o fulano. Eu acho que o dom dele se manifesta melhor dali, a capacidade que ele tem, ou isso ou aquilo. Nesse lugar, nessa situação, será melhor usada por ele do que por mim. Então, no que dependa de mim, eu reconheço o significado das pessoas e dou honra a quem eu acho que executaria melhor, beneficiaria mais a vida estando ali ao invés de mim. Mas isso é coisa de loucos, insanos e otários nesse mundo de alunos do Carvalho. É coisa de loucos, idiotas. Paulo era um babaca por estar repercutindo Jesus com as palavras dele, porque isso foi tudo que Jesus ensinou. E eu sou um grande idiota de 2000 anos depois está insistindo nessa coisa de que não há modo de alguém virar gente se não for assim. Não tem jeito. Aí Paulo prossegue e diz: no zelo não sejais remissos, procrastinadores, ao contrário, sejam prontos, sejam fervorosos, sejam ebulientes para agir. Sejam fervorosos no espírito. Servindo a Deus, façam isso com alegria intensa e fervorosa. Isso não tem nada a ver com fanatismo. Nada a ver com fanatismo. Tem a ver com a decisão da entrega do serviço, da alegria, no exercício com naturalidade. E com naturalidade.
No zelo não sejais procrastinadores, sejam antes fervorosos de espírito, servindo a Deus no próximo. Regozijai-vos na esperança. Isso é uma coisa que morreu mesmo. O regozijo na esperança. Eu sei que eu sou dele. Eu sei que eu vou para ele. Eu sei que na casa dele há muitas moradas. Eu não tenho que temer aquele que mata o corpo. Eu teria que temer aquele que poderia pegar minha alma e lançá-la no inferno, mas aquele que decidiu que poderia fazer isso, Paulo diz, decidiu advogar a causa dos perdidos. Ai, meu Deus. Regozijar-se na esperança. É carregar isso com certeza de que nada me separa do amor de Deus, que eu já passei da morte para a vida. Eu não tenho mais esse assunto que eu pessoalmente passei. Eu não tenho o menor problema com a ideia de que eu posso morrer aqui agora. Pô, eu já passei. Eu não estarei aqui, vocês verão meu corpo, mas eu já passei. Eu já passei da morte para a vida. Já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o regozijo antidepressivo, antissuicida mais poderoso que existe. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sabendo que a tribulação passa. Passa. Sede pacientes na tribulação e na oração. Sejam perseverantes. Ora, ninguém nem ora mais, quanto mais ser perseverante. Ser perseverante se tornou desnecessário como exortação, porque ninguém ora mais. Muito pouca gente ora. Até os que vão para a reunião de oração não oram na maioria das vezes. Pouca gente vive em estado de oração. Fazendo tudo com oração. Enquanto trabalha, vive, resolve, funciona, faz tudo misturado com oração e buscando saber se aquela decisão seria a que o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, o Espírito do ensino de Jesus me estimularia a fazer ou praticar. Perseverantes na oração. Compartilhai as necessidades dos santos. Isso aí acontece aqui ou ali, mas a maioria não faz mais nada disso. Você vê o cara gemendo ali do lado e ninguém socorre. Na igreja, no templo, na congregação. Muito pouca gente. Essa compaixão morreu. Pratiquem a hospitalidade, no sentido de que acolham, sejam acolhedores. Percebam necessidades e tentem atendê-las daqueles que estão enfraquecidos ou estão desenraizados, estão sem chão. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. Corra olhando para trás e dizendo, Deus te abençoe. E não leve o ódio dele grudado nas suas costas, nem na sua alma. Abençoai aos que vos perseguem e não amaldiçoeis. Meu Deus, acabou o mundo. Eu não sei por que vocês se dizem cristãos ainda. Porque a menor tentativa de praticar isso é tratada como idiotice. É loucura o que está acontecendo. Já aconteceu e a gente, como aquele sapo que ferveu na fervura, morreu sem sentir. Olha só como acabou. Alegrai-vos com os que se alegram. E é uma das coisas mais difíceis de você ver acontecendo hoje. Genuinamente. Você até vê... Mas é inveja no coração, é desejo pelo lugar do outro, pela oportunidade do outro, pela chance do outro. Todo mundo está inimizado com o próximo.
É a morte da humanidade. Não são as bombas atômicas, foi esse desmonte do amor. Até para se defender, família, valores, isso tudo, os defensores sacam da arma, da espada e correm dando tiro com todo ódio. Estamos aqui para defender a família. A família é amor, cara. Você não entendeu nada ainda. Nada. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sejam solidários com quem está arrebentado, sem rumo, sem chão, desiludido, quebrado. Não, isso aí é um loser, é um fracassado, é um falido. É isso que eles dizem e entrou no coração de vocês e vocês ficaram feios assim. E o evangelho morreu no coração da maioria. Ao contrário, olha como nós estamos distantes disso. Eu sou chamado de herege porque o que eu ensino é isto. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E só é possível isso se, como Paulo disse, da mesma forma, começando do mesmo jeito, ele disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, fazendo-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Só é possível atender a esse tende o mesmo sentimento uns para com os outros se nós tivermos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Do contrário, será apenas uma troca amorável de hipocrisias inconsequentes, como se instituiu entre nós, e você sabe muito bem disso. Eu estou falando com os que são gente boa. Com os que são gente boa. Meu Deus, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Hoje em dia, o cara que não é sábio aos seus próprios olhos, que se autoexalta, é aplaudido pelos cristãos. Porque o evangelho morreu em nós e nós não queremos ser informados do ocorrido. Não queremos receber o atestado de óbito. Mas que morreu, morreu. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Tornar a mal por mal. Tem gente que diz, mas também, pastor, ele fez isso comigo, então parece que está justificado. Jesus morreu em vão, o evangelho é uma porcaria. O que valem mesmo são as tábuas de pedra da vingança. E o cara vem e joga pedra no outro em nome de Jesus. Meu Deus, é muita insanidade. Tornamos o mal pelo mal e não nos esforçamos por fazer o bem a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, meus irmãos. É óbvio que não, nós somos de Jesus, do Evangelho. Antes, dai lugar à ira divina, deixe que Deus é Deus, não se meta, não tente praticar a vingança você mesmo, deixe que Deus está vendo, e nem deseje o esmagamento do seu próximo. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas da cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. São as palavras de um idiota. Chamado Paulo, que nada mais fez do que fazer uma pequena súmula do ensino relacional de Jesus, não apenas dentro da congregação,
mas no mundo, na vida. A única maneira de manter o gosto de Deus na gente é sendo assim. A única maneira de manter a luz de Deus é sendo assim. A única maneira de ser de Deus no mundo é sendo assim. Tudo mais é corrupção e é endiabramento humano, é possessão humana do espírito do ódio, da mentira, do engano, da indiferença, reinantes no planeta, porque o mundo, que é feito pelos nossos sistemas e ideologias políticas e manifestações de todas as naturezas do ambiente comercial, social, econômico, cultural, a tudo mais que a gente produza, tudo almejando no fim, é claro, poder, o mundo, esse tipo de mundo, jaz no maligno. E como João disse, aquele que ama o mundo, que compra o pacotão, o amor do Pai não está nele. Mas não está mesmo. Como não há mais amor do Pai em nós. Muito pouca gente mantém o amor do Pai. Porque a iniquidade se multiplicou. E o amor está se esfriando de quase todos. E uma das maiores manifestações de morte do amor de Deus é o fanatismo, praticado com ódio em nome de Deus, em nome de Jesus. E aí nós atingimos um grupo enorme, ou qualquer que seja o fanatismo praticado em nome de qualquer que seja o Deus, em nome de Alá, ou em nome de qualquer outro. Aí vai ficando mais horrível. Porque é em nome de supostos seres superiores que se pratica os mais inferiores de todos os atos humanos. Que loucura. Em nome de seres superiores, desfiguram-se os seres humanos em entes que são os mais grotescos, patéticos, estúpidos, arrogantes, supremacistas, soberbos, infatuados, mentirosos, inventores de males, desafeiçoados, sem afeto natural. E assim estamos nós, como sapo na panela, fervendo gradualmente, lentamente. Fomos morrendo e nem sentimos, e agora mortos estamos. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender, Jesus, Tu que ressuscitaste de entre os mortos, ajuda-nos a entender, tira essa carapaça de cegueira, de mentira, da mente da grande maioria, que se transformou naquilo que diziam e disseram um dia que nunca queriam ser, e agora eles que são, e não notaram e não perceberam. Pelo amor do Teu nome, abre-nos os olhos, tira-nos as escamas, ajuda-nos a enxergar. E converte-nos a Ti. Converte-nos de quem somos a Ti, que é quem devemos ser. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.